continuar o nosso estudo sobre os crimes que podem contra a saúde que podem ser praticados pelo profissional médico, pelo profissional de saúde. Vamos lá? Um outro crime que pode ser praticado ou pelo médico ou pelo dentista, pelo médico apenas, né? É um crime que só pode ser praticado pelo médico, é o caso do falsidade de atestado médico. Você atesta algo que efetivamente não ocorreu, né? Muitas vezes o seu paciente, né, ele como empregado, ele não quer ir para o trabalho, né, por alguma razão, e pede, ô doutor, por favor, emite aí um atestado médico, ou alguém, né, um amigo seu, chega para você e liga, olha fulano, eu preciso amanhã faltar no meu emprego, né, mas já vem faltando muito, então tô precisando de um atestado médico para não ter o desconto do meu dia de trabalho. Então aí você emite um atestado médico, dizendo que o paciente tem um determinado problema e que precisa ficar afastado das suas atividades laborativas durante 2 dias. Então, a falsidade de atestado médico, além de crime na esfera penal, é crime na esfera administrativa, que você pode também responder junto ao seu conselho, né? Junto ao Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição. Então, pelo Código Penal, no artigo 302, ele fala que dar um médico, então é crime sujeito ativo, o médico. Só quem comete é o médico. Então, o crime do artigo 302 do Código Penal só pode ser cometido pelo médico. Então, falsidade de atestado médico. Dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Então, ele vai prescrever situações que não aconteceram, né? Dar uma atestado de forma graciosa. Tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano. E se o crime for cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Então, além da pena de detenção, não é de reclusão, mas detenção, você ainda tem que pagar uma multa se você vem recebendo para emitir esses atestados médicos. Volta e meia a gente ouve aí uma máfia dos atestados médicos, né? E que às vezes o médico, infelizmente, acaba por receber valores para emitir atestados falsos. Então, isso é crime punível na alçada criminal e na alçada administrativa. É crime ético também, ok? Outro crime que você pode cometer, que também configura como conduta, é uma violação ética. E o crime na esfera penal é a violação do segredo do sigilo profissional. E aqui eu já vou adiantar até para o que a gente vai estudar quando verificarmos os crimes praticados os crimes éticos, né? Os crimes praticados contra a ética, dos crimes que estão previstos no Código de Ética Médica. Entre eles está o sigilo profissional. Porque a relação médico-paciente ela é embasada na confiabilidade, no respeito, na respeitabilidade, na confidencialidade. Então, médico, você que obtém algumas informações dos seus pacientes em função do sigilo profissional, em função da sua profissão, você tem um dever de sigilo profissional. E o seu próprio Código de Ética Médico estabelece também que no exercício da sua profissão você tem que atuar, você tem que manter o sigilo das informações que você obtém em função do exercício da sua profissão. Claro que tem as ressalvas, né? Que você pode ter essa quebra do sigilo profissional por dever legal, por justo motivo ou por a autorização expressa do paciente. Então, vamos ver aqui o que é que o Código Penal, no seu artigo 154, estabelece do que era o crime de violação do segredo profissional. Revelar alguém sem justa causa segredo de que tenha ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outra. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e haverá o pagamento de multa também, ou pagamento de multa, ou a detenção ou pagamento de multa. Eu também posso praticar esse crime de violação das informações que eu obtenho em função do exercício da minha profissão, e você médico também. Então, você não pode revelar, salvo justo motivo, por dever legal ou por autorização expressa do seu paciente. Então, quando é o dever legal que o médico não vai configurar essa quebra do sigilo profissional? Quando ele tem um dever legal disso, de comunicar, de dar informações
Quando a gente falou do crime de omissão de notificação, aquelas doenças que compulsoriamente o médico tem que notificar aos órgãos competentes a ocorrência que seu paciente é portador, é um caso da quebra do sigilo profissional, que é permitido ao profissional, ele tem um dever legal de notificar. Outra situação que é o dever legal, quando por lei, por ordem judicial, num processo, o juiz pede que apresente o prontuário daquele paciente. Então aí é possível também, por dever legal, o médico vai estar obrigado por lei, conforme o artigo 89 do Código de Ética Médico, né? E aqui a gente tem essa questão do artigo 89 do Código de Ética, que diz que o médico está autorizado, quando requisitado judicialmente, a encaminhar cópias do prontuário do paciente sob sua guarda diretamente ao juízo requisitante. Então ele manda esse prontuário, ou até quando o próprio paciente solicitar, quando for para sua defesa em algum processo, né, que ele está sendo acusado de erro médico. É uma situação que permite que ele disponibilize junto no processo esse prontuário médico-paciente. Mas é bom que quando você juntar na sua defesa esse prontuário, você peça para manter um sigilo profissional, só por respaldo mesmo. Mas são situações que, por dever legal, você tem que encaminhar o prontuário do paciente. Outra situação que ele pode haver a quebra desse sigilo profissional é nas situações que o paciente muda de médico e ele autoriza ao médico anterior enviar o prontuário ao novo médico. Então, você, como médico, tem um dever, né, ético de enviar o prontuário que o paciente solicitou para o novo médico. Tá? Outra situação é que você no plantão, você como médico tem um dever de passar as informações, passar o que se diz, né? Passar o seu plantão para o outro médico. Então, as informações que você obteve ali, você deve passar para o outro médico. O Código de Ética também médica prevê essa possibilidade. Outra situação que pode ser permitida a quebra do sigilo bancário são no caso dos crimes punidos por ação penal incondicional. Então, esses crimes cometidos, né, os crimes que são apurados mediante ação penal incondicionada, você como médico tem um dever de encaminhar aqui. O médico está obrigado a comunicar a autoridade competente, o delegado policial, né, o delegado, o crime de ação pública incondicionado, que teve conhecimento no exercício da medicina, sob pena de responder por crime de omissão. Aí, tá vendo? Um crime, porque aí ele tá na condição de um crime omissivo, ele deixou de praticar uma conduta que ele teria a obrigação de comunicar. Então, a prática ilegal, ele vai estar praticando um crime omissivo, que a simples conduta de não informar é que configura. Aqui ele tá no crime omissivo próprio. Olha aí um caso de crime omissivo próprio, que ele não tá na situação de agente garantidor, mas que ele pode sim cometer um crime de omissão. Se ele deixar de comunicar à autoridade competente, os crimes que ele tiver informação no exercício da sua profissão, que são punidos por ação penal público condicionado. É o caso de um indivíduo que chega baleado no seu consultório, no hospital, na clínica, você tem que atender esse paciente, né? Então, você deve comunicar, porque aí houve um crime ou de lesão corporal, se for o caso de homicídio, que são apurados mediante ação penal pública incondicionada, que não necessita da representação do ofendido para que haja apuração desse fato criminoso. Então, você tem sim um dever e aí é possível a quebra do sigilo profissional. No caso também de você tem informações que crianças, idosos são torturados, você também tem o dever de comunicar aos órgãos competentes essa apuração, essas informações que você obteve no exercício da sua profissão. Então, são situações, né, que, embora inicialmente a regra seja o sigilo profissional das informações que você obtém em função do exercício da medicina, mas que pode não vir a configurar crime nas situações, nas exceções previstas em lei, quando há o dever legal, justo motivo, ou quando autorizado pelo paciente. Então, aqui a gente viu até na questão já adiantando, no aspecto administrativo também de apuração junto do Conselho de Ética Médica, do Conselho Regional de Medicina, no Código de Ética Médica, essa questão do sigilo profissional, que é dever ético do médico, mas em algumas situações
permite-se a quebra desse sigilo profissional, que no Código de Ética Médica permite-se no caso do dever legal, que o médico tem que informar compulsoriamente determinadas doenças, ou que eles têm que comunicar compulsoriamente, obrigatoriamente, os crimes as situações que são apuradas, que ele toma conhecimento que são apurados, os crimes apurados por ação penal pública incondicionado. No caso de solicitação do prontuário médico pelo Conselho Regional de Medicina, você também pode enviar para o seu Conselho Regional de Medicina, quando por ele solicitar o prontuário médico do paciente, sem isso configurar crime, né, de violação a sigilo profissional. Porque o seu conselho de ética, ele vai estar apurando as suas faltas éticas. E quando ele faz essa solicitação, provavelmente veio alguma queixa, algum processo que está sendo movido, ou ele quer apurar alguma informação que chegou a ele de práticas pelo médico, então que ele precisa ter acesso a esse prontuário médico para analisar a situação que ele tomou conhecimento, que o seu Conselho Regional de Medicina tomou conhecimento. O perito também no processo, ele pode ter acesso o médico perito no processo, ele também pode ter a quebra do sigilo profissional, porque ele vai ter que apresentar um parecer, já que ele é perito médico, ele vai ter acesso ao prontuário e as informações que ele vai dar no seu parecer não configuram quebra, violação do sigilo profissional. Ficou claro aí essa questão do crime de violação do sigilo profissional, tanto na esfera criminal como na esfera administrativa? Ok? Então vamos encerrando a nossa aula por aqui. No nosso próximo encontro vamos continuar falando desses crimes contra a saúde pública, pelos crimes que podem ser cometidos pelo médico. Ok? Até o próximo encontro.